Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais um programa, mais um Varejo em Foco, neste nosso 2024 podcast, o videocast do Varejo em Foco. Gente, nós estamos aqui na TV Cidade Record, estamos também no YouTube, nas plataformas de áudio, Spotify, enfim, onde você quiser acompanhar o nosso programa, você pode acompanhar, inclusive, nas redes sociais, tá? Antes de dar início ao bate-papo, aquele recadinho: quem nos acompanha pelo YouTube, comenta, curte, compartilha, ajuda a gente a fazer esse programa, sugira temas, tá? Para a gente poder crescer junto com a sua parceria, com a sua audiência, tá bom? Ó, o programa de hoje é o seguinte: um bate-papo mais técnico e, mais do que isso, um bate-papo necessário. A gente começar o ano bem informado do que está acontecendo nesse exato momento em Brasília, política e economicamente, e os impactos disso. E o impacto é grande, viu? Hoje o nosso programa vai falar um pouco sobre a desoneração da folha. Talvez nem todo mundo esteja tão por dentro assim do assunto. Já tenha ouvido falar, porque agora no final de 2023, começo de 2024, o assunto veio à tona, porque o atual governo quis mudar algumas coisas e houve um rebote em Brasília. Então o assunto ficou na efervescência, mas talvez as pessoas não estejam tão por dentro do que significa isso. Então nós vamos fazer um Varejo em Foco muito técnico, como eu disse, tentando responder às dúvidas e principalmente tentando projetar aqui os impactos da desoneração ou reoneração, como tem se falado agora. Quem vai nos auxiliar nessa missão é a doutora Silvia Muchagata, advogada especializada em direito tributário. Hoje nos ajuda a responder perguntas sobre a Lei 14.784, que foi promulgada prorrogando a desoneração da folha, e que foi o resultado, melhor dizendo, de uma queda de braço muito intensa entre Congresso e equipe econômica do atual governo. E eu já adianto que a queda de braço não acabou, tá? Pelo menos ao longo desse mês de janeiro, a gente ainda vai ver a coisa reverberando. Mas vamos lá, vamos dar início ao nosso bate-papo. Doutora, obrigado por estar com a gente aqui no nosso Varejo em Foco, para ajudar a gente a entender, e sendo bem didático mesmo, do que é a desoneração. Muita gente não está tão por dentro do assunto, porque já montou uma empresa ou já empreendeu desonerado, quer dizer, essa lei já existe desde 2011, 12, então a pessoa acha que sempre foi assim e não é. Vamos explicar para quem está assistindo o que é a desoneração, qual era o sistema que se tinha antes, o que mudou de 2012 para cá. Isso. A desoneração, ela veio justamente com a intenção de diminuir os encargos trabalhistas. Tá? Como era antes? A lei, que ela existe até hoje, ela não foi revogada e nada, ela existe, mas a lei falava o seguinte: os encargos trabalhistas terão alíquota de 20%. 20% sobre a folha. A folha de pagamento. A folha de pagamento. Perfeito. Então, a empresa tem lá uma folha de 100 mil ao mês, é 20% sobre esses 100 mil. O imposto que se paga para o governo. Isso. Esse é a cota patronal. Perfeito. Certo? Veio em 2011 uma lei dizendo o seguinte: olha, para incentivar tanto a contratação de novos funcionários como para diminuir esses encargos trabalhistas, nós vamos desonerar a folha. Como? Baixando essa alíquota. Essa alíquota, que era 20% sobre o valor da folha, passou então a ser 2%. Então, uma desoneração, ela desonera, ela tira uma alíquota de 20% e passa a ter uma alíquota de 2%. E não mais sobre a folha, mas a folha do funcionário, mas sobre o faturamento. Sobre o faturamento bruto da empresa, tirando as vendas que foram devolvidas, tirando aqueles descontos incondicionais que a empresa deu. Então, aquele faturamento bruto mesmo. Seria 2% sobre esse faturamento. Então, foi uma grande vitória para os empresários. E aí, como você falou, teve empresas que nasceram a partir de 2011, 2012, que já nasceram desobrigadas a essa obrigação. Então, agora fica difícil de entender o que é essa desoneração e por que é que eu não vou mais pagar aqueles 2%. Quanto eu vou pagar? A gente está fazendo esse início bem didático mesmo, bem no beabá,
Porque tem empresário que está achando que vai mudar agora, mas é como a senhora colocou, não é que vai mudar agora. A lei nunca deixou de existir. Ela foi sendo prorrogada de 2012 para cá, mas os 20% estavam ali na gaveta. A qualquer momento podia surgir, como foi o caso agora. Exatamente. Então, assim, lá em 2011, quando surgiu essa lei, ela veio dizendo o seguinte, olha, nós vamos desonerar a folha pelo prazo de 4 anos. Então, foi 2011 a 2014. Depois veio outra lei e prorrogou, né, mais um prazo, de 2014 até 2018. Em 2018 veio uma nova prorrogação até 2020. 2021 prorrogou para 2021 e 2021, então, prorrogou até dia 31 de dezembro de 2023, que tinha sido a última prorrogação. Vinha sendo então, prorrogado. Assim, se nada fosse feito, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, voltaria aos 20% da lei federal. Pois é, e por que isso aconteceu? Para quem está em casa acompanhar. Aconteceu porque nessa troca de governo, a equipe econômica, a atual equipe econômica, e aí menciono a pessoa do ministro Fernando Haddad, mas não só ele, é evidente, tem toda uma equipe por trás, entendeu que a desoneração havia perdido a sua eficiência, a sua eficácia, e que por isso já não fazia mais sentido. E aí falou-se em reoneração, ou seja, a volta daqueles 20%. E a estratégia da equipe econômica do governo foi arrecadar. E é isso. O governo está tentando... a gente está falando de tributação, de taxação, de uma série de coisas. A desoneração vem nesse contexto. Quer dizer, onde eu posso mexer para arrecadar? Na prática foi isso que o governo tentou fazer e o Congresso, ainda no final do ano passado, já não aceitou, né? Exato. Então, quando o presidente da República vetou a lei que tratava de uma prorrogação por mais 4 anos, vetou, dizendo que não concordava com aquelas condições, o Senado, o Congresso Nacional, na verdade, falou não, nós temos esse poder, então nós vamos aprovar essa lei. E aprovaram, tanto é que dia 27 foi publicada uma nova lei, agora de dezembro de 2023, onde eles prorrogaram por mais 4 anos essa desoneração da folha e mexeram nas alíquotas. As alíquotas estavam 2%, né, até dia 31 de dezembro de 2023. Essa nova lei, que o Senado aprovou, ela previu de 1% até 4,5% as alíquotas. Então, ainda continuava uma boa desoneração da folha. Não voltaria os 20%. E ainda sobre o faturamento. Certo? Então, assim, foi boa essa lei. Continuou sendo bom, porque de 20% você vai pagar de 1 até 4,5%, dependendo da atividade de cada empresa. Né? Perfeito. A gente vai aprofundar ainda quais setores estão dentro da desoneração, mas ainda para a gente acompanhar a linha cronológica da coisa. Acho que foi o senador Efraim Filho que apresentou, autor da lei, para prorrogar por mais 4 anos. Aí a equipe econômica do governo, que disse que apresentaria uma alternativa para isso e não apresentou, vetou, o Congresso derruba o veto, promulga aquela lei. Só que o governo não aceitou, quer dizer, não deu o braço a torcer. A partir do momento em que promulgou a lei, foi dia 27, o governo já trouxe uma medida provisória para reonerar, ainda assim, a partir de abril. Isso. Ou seja, a discussão ainda não acabou. Por isso que eu disse na abertura do programa, gente, que até janeiro a gente vai ainda falar muito sobre isso, porque o Congresso agora, ao longo desse mês de janeiro, tem que definir dessa vez o que vai ser feito em relação a essa medida provisória. Exato. Justamente isso. Porque essa medida provisória que o presidente publicou dia 29 de dezembro, no susto, né? Meio até na calada da noite, assim, pegou todo mundo de surpresa, porque dia 27 publicou a lei do Senado falando que a prorrogação continuaria com a alíquota de 1 a 4,5% nos próximos 4 anos. Trouxe uma calmaria para muita gente. Para muita gente. 2 dias depois. Bem. 2 dias depois, publica-se a medida provisória, onde fala o seguinte, olha, haverá mais 4 anos de prorrogação, sim, tá? Mas as alíquotas foram de 4,5%, que era o máximo pela lei do Senado, para 10%. Então, continua uma desoneração? Continua, por mais 4 anos, pela medida provisória. Mas aí aumentou, na verdade, a alíquota para 10% para algumas atividades e para outras atividades começa com 15%.
Então vai ficar assim, a partir de 1º de abril de 2024, de acordo com essa medida provisória, algumas atividades começam a pagar 10% ainda sobre o faturamento bruto e outras atividades passam a pagar 15%. Então aquele 2% que estava pagando antes sobre o faturamento vai pagar 10% ou 15%, dependendo da atividade. A gente não vai entrar aqui muito no viés político-partidário da coisa, mas é evidente que quando a gente fala de economia e fala de medidas econômicas, a gente passa pelo campo político, porque as coisas não estão distantes umas das outras, mas buscando ser bem técnico dentro ainda dessa queda de braço, o que o governo, o que a equipe econômica do governo fez foi não dar o braço a torcer e por meio da MP, por meio da medida provisória, buscou ali uma barganha, um meio termo, nem lá nem cá, nem eu nem você, ou seja, tem a prorrogação, mas vão passar para 10 e não sei o quê, que é o que está sendo discutido agora. Eu quero avançar um pouco na nossa discussão, doutora, falando um pouquinho dos setores, dos 17 setores que foram contemplados com a desoneração lá em 2012, e agora, na ideia do governo, haveria uma ampliação. Mas aí nós temos um problema. Setores saem, setores entraram e ninguém está sabendo muito ao certo, né? Exatamente. A lei que trazia a desoneração trouxe algumas atividades considerando justamente a necessidade de diminuir os encargos trabalhistas e aumentar a possibilidade do empresário contratar mais funcionários, dar mais empregos. Tá? E nisso entrou o quê? O comércio varejista, fábricas, máquinas e equipamentos, aquela linha branca, estava lá dentro dessas atividades, transporte. Com essa alteração agora da medida provisória, ele trouxe outras atividades, mas tirou, por exemplo, o comércio varejista. Aí a gente tem um problema que é o critério para inclusão ou retirada de setores. Ninguém sabe direito qual foi o critério? Não tem nada especificado. Tipo assim, quando ele baixou essa medida provisória, ele especificou que a necessidade era orçamentária. Era financeira. Arrecadar. Arrecadar. Em resumo, arrecadar. O governo tem uma dívida, o governo tem um buraco que tem que ser tapado. Precisa arrecadar. Então, vamos lá. Vamos pensar, vamos fazer um exercício aqui que é o seguinte. Se a gente for pensar nos setores que, historicamente, mais geram empregos no Brasil, nós estamos falando da grande massa trabalhadora, nos pequenos empreendimentos, nos pequenos negócios, tem dados do Sebrae sobre isso, e muito no comércio, serviços, construção civil. Você tira o comércio varejista, por exemplo. Você tira um ou outro serviço. Você... É o critério que nós estamos falando. Qual é o critério para se fazer isso? Por que se faz isso? Exatamente. Impacta diretamente nessa coisa da geração do emprego. Não é? Exatamente. Então, quando ele traz aqui, por exemplo, permanece transportes rodoviário, transporte ferroviário, permanece, por exemplo, a parte de tecnologia de informática, desenvolvimento de computação. Permanece nessa medida provisória. Permanece nessa medida. Nessa MP. Eram 17, o governo trouxe 42 setores. Mas não necessariamente as mesmas 17 estão aí. Não, inclusive ele tirou muitas. Ele aumentou a quantidade, antes era 17, agora é 42. 42 setores, porque dentro do transporte você pega transporte ferroviário, rodoviário, transporte escolar, transporte de cargas. Então são várias atividades dentro do setor de transporte. Perfeito. Né? A parte de tecnologia de informação, existem várias atividades dentro desse setor. Né? Mas ele tirou o que é o principal, na minha visão, que é o comércio varejista. Vamos dar um exemplo do comércio varejista, que é hoje, enfim, o carro-chefe nosso aqui, né? Nós, Sim. enquanto CDL, somos... Vamos pensar nesse quadrilátero central aqui, na cidade de Rondônia. Isso aqui tudo é comércio varejista, gente. E aí o que acontece com a medida provisória? A partir do 1º de abril de 2024, eles voltam a pagar 20% sobre a folha. Voltam a pagar os 20%. É sobre isso que nós estamos falando, gente. Vocês estão acompanhando. E quem é lojista, quem é varejista aqui da cidade de Rondonópolis, sabe que você está incluído nessa. É sobre isso que nós estamos falando. Você volta a pagar os 20% sobre a folha de pagamento. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o reflexo disso, de muita gente que já se manifestou em nível de Brasil contrária a essa MP. Mas antes da gente falar dessas entidades, ainda fazendo esse funil,
Eu fico imaginando, doutora, esse quadrilátero central onde nós estamos aqui, onde ficam os estúdios da sede da CDL e os estúdios do Varejo em Foco. Eu fico imaginando essa quantidade de lojas aqui em frente que tem 3, 4 funcionários, quer dizer, a outra ali tem 2, 3, a outra... Como fica a situação desses na prática? Exatamente. Ainda que seja 10. 10 assim, depois é 15, depois é não sei o quê. Uhum. Vai ter que mandar a gente embora. Vai. É um risco. Vai aumentar o desemprego. Isso aí a gente não tem dúvida. Porque é natural. Aumenta o encargo trabalhista. Esse tributo é pesado para essa empresa. É pesado? Se você falar de 3 funcionários dentro de uma empresa, de um comércio, um lojista que vende vestuário, confecção, é muito pesado. Vamos imaginar uma loja que tenha... Uma loja aqui na proximidade que tenha 3 funcionários. Ela vai pagar 20% sobre cada um? Sobre cada um. É muita coisa. Sobre a folha de cada um. Sobre a folha de cada um. E outra coisa que a medida trouxe, que é prejudicial também, e que não existia antes, essa condição não existia antes na lei que desonerava, é a situação de que, se você tem 10 empregados e você vai fazer, preenche as condições para fazer uso dessa desoneração por mais 4 anos, você não pode mandar embora, você não pode diminuir o teu quadro de funcionários. Você pode manter o mesmo número ou aumentar. Diminuir, você perde a oportunidade de usar essa redução da alíquota. Você perde a desoneração. Perde a desoneração. Volta a ser os 20%. Onerado lá outro, nos 20%. outro lado que também prejudica, que está nessa medida provisória, se você paga um salário mínimo, você vai ter essa redução da alíquota, você vai pagar sobre a redução da alíquota. Agora, se o teu funcionário ganha 2 salários mínimos ou mais, você vai pagar sobre um salário mínimo a redução e sobre o segundo salário mínimo ou maior, você vai pagar aquela diferença dos 20%, que está naquela lei. A primeira. Que está lá na lei. 20%. Então, quer dizer, não. Então, peraí. Se ganha 3 salários mínimos. Hoje o salário está R$ 1.420. Uma pessoa que ganha aí 3, 4 mil reais vai pagar sobre um salário mínimo o valor desonerado. Isso. Passou disso, paga em cima dos 20%. Paga em cima dos 20%. Que coisa, né? Isso é o que está na medida provisória que está sendo discutida agora. Exatamente. Agora. Bom, eu falei que ia trazer manifestações em nível de Brasil. Deixa eu buscar aqui. Sobre a medida provisória, que aconteceu o seguinte, que é o que está se discutindo agora, tá, gente? Desde que foi... Eu vou ler o texto, tá? Não estou tirando da minha cabeça, não. Desde que foi anunciada, a MP tem sido alvo de fortes críticas nos setores produtivos. Uma manifestação foi assinada pela CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNC, que é a Confederação Nacional de Comércios e Bens e Serviços de Turismo, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e a Confederação Nacional do Transporte. Segundo o grupo, a medida é, abre aspas, equivocada pelo ponto de vista econômico e contraria uma, abre aspas, inequívoca vontade política do Congresso Nacional. O mesmo Congresso que já havia vetado a lei, se vê diante disso agora. E a gente tem também ainda, nesse contexto das manifestações, dos rebotes, tem o movimento Desonera Brasil, que reúne representantes dos setores afetados. Também se manifestaram contrário à reoneração da folha. Em um ofício enviado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presídio do Congresso Nacional, a entidade afirma que a edição da medida provisória gera, abre aspas, grave insegurança e elevado risco para os empregos, que é um dos pontos centrais hoje do nosso bate-papo. E dentro do que o governo já havia dito, doutor, agora quando veio a hipótese de reoneração, de que a desoneração não era mais eficiente, não havia sido eficaz. Eu, até fora das câmeras, comentei que me soou um tanto pesado esse argumento, porque em algum momento, em dado momento, a desoneração serviu para gerar emprego. Gerou emprego. Porque se a gente não está numa situação confortável hoje, ou a gente não vem de uma situação confortável já há alguns anos, a gente podia estar numa situação bem pior. Com certeza. Principalmente por conta da pandemia, né? Que foram 2 anos muito pesados, 2019, 2020, e 2021 que foi um reflexo. As coisas voltando, né?
Então, assim como teve serviços, por exemplo, delivery, que era uma coisa que não funcionava tão bem e as pessoas nem confiavam tanto no serviço. Perfeito. E nessa época teve um aumento desse serviço, então muitas pessoas foram contratadas em pequenas empresas que começaram a trabalhar com essa questão de delivery e se beneficiaram dessas questões da desoneração, né? Existem também muitas empresas que quebraram. A questão, por exemplo, das empresas de buffet, de festas, de esporte, recreação, né, cinema, essas empresas tiveram que zerar suas atividades. Vamos imaginar ainda, falando desse contexto de pandemia, vamos imaginar um cenário como foi aquele em 2020, sem a desoneração. Para onde que nós teríamos ido? É difícil até calcular, porque isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Era 20% que eu pagaria sobre a folha, eu estava pagando na época 2% sobre a minha receita bruta. Se minha receita diminuiu, esses 2% também diminuiu. Agora, o que eu tinha que pagar para o meu funcionário continuava sendo o mesmo salário. Seria 20% em cima disso. Exatamente. Porque os salários não reduziram, como evidentemente. dizer que não houve um benefício? Como dizer que a desoneração não trouxe um benefício? É uma questão de fazer cálculo, de colocar na ponta do lápis. Não me parece, doutora, estranho o governo esquecendo desse passado recente, esquecendo, desconsiderando. Não soa estranho? Muito estranho. É uma Memória queda curta. de braço de quem estava no poder antes com quem está hoje, né? Dá uma impressão de que eu quero mostrar que eu posso mais. Não sei, tá muito estranho tudo isso. E mais do que isso, porque se a gente está falando da desoneração que vem de 2012, quem era o governo em 2012? E agora simplesmente dizer que ela não serviu, desprezando um legado construído. Estou falando nem dessa troca de governo, mas um legado que foi construído lá em 2012. Exatamente. Não é estranho? É muito estranho. Algo justifica isso? Difícil, né? Difícil. Difícil entender. Difícil entender. Nós estamos aqui tentando pensar com a cabeça do governo, gente. Que realmente, assim, se a gente for procurar, e até agora eu não soube de nada assim oficial entrando nos detalhes das argumentações. Fica tudo muito... É difícil da gente entender. Imagina o povo, imagina o empresariado. Sim, porque na verdade foi um susto, né? Um susto. Foi pego de surpresa, todos foram pegos de surpresa, ninguém esperava. A partir do momento que veio a lei que o Senado aprovou ali dia 27 de dezembro, deu opa, vamos respirar, que vai continuar tendo uma desoneração. E aí tem essa surpresa toda. Vamos pensar com a cabeça do varejista, com a cabeça do empresariado, que hoje paga 2%, pagar 4,5%, como disse o Congresso, tá dentro. Tá dentro. Pagar 10, 15, 20, não paga. Já é difícil, né? Agora imagina os 20% que volta a partir de 1º de abril para aquelas atividades que não estão nesse rol que o presidente da República definiu. Doutora, como saber se a atividade está dentro desse rol? Onde é que está isso? Então, a medida provisória trouxe 2 anexos. No primeiro anexo, ela traz as atividades que a partir agora de dia 1º de abril de 2024 passa a pagar 10%, e o anexo 2, as atividades vão passar a 15%. E são essas atividades, é um rol taxativo. Quem está ali tem o direito a ter essa, vamos dizer, reoneração, porque eles estavam desonerados quando estavam pagando 2%. Uhum. Então, há uma reoneração porque passou a aumentar. Aqueles 2 passou para 10 ou para 15%. E quem não estiver nesses 2 anexos passa a pagar 20%. Quem está dentro, ou 10 ou 15. Quem não está, paga 20. E não tem para onde pagar correr. 20. E paga em cima do faturamento, viu, gente? Mantém-se esse critério, pelo menos. Isso está definido que não é sobre a folha de pagamento, é sobre o faturamento. Quem estiver dentro dos anexos. Né? Pois é. Quem perdeu, quem for realmente, quem perdeu totalmente a desoneração, que vai ser onerado novamente, então é 20% sobre a folha. Aí volta para a lei antiga, 20%, Isso. Aí sim sobre a folha. O que a gente estava tentando matutar aqui também, e é difícil, é entender o critério do que entra e do que sai. A gente falou aquela hora do comércio varejista que sai. A gente tem, por exemplo,
até na lista que a senhora estava lendo para a gente, tênis, fabricação de tênis, sapatos de couro, por exemplo, tem, mas roupa, confecção... Confecção de roupa não tem. Não tem, então... Ué... É uma coisa bem estranha, porque assim, o que nós mais temos é comércio. Comércio varejista, é a fabricação de roupa, confecção, vestuário, e essas atividades ficaram fora. Então, eu vou ler aqui, porque são bastantes atividades e são bem específicas, né? Então, o que passa agora, a partir de abril de 2024, pagar 10%? São essas atividades que eu vou falar primeiro. Transporte ferroviário de carga, transporte metroferroviário de passageiros, o transporte rodoviário coletivo de passageiros, o transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual, transporte rodoviário de táxi, transporte escolar, transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, o transporte rodoviário de carga, o transporte dutoviário, atividades de rádio, televisão aberta, programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura, desenvolvimento de programas de computador sobre encomenda, aqueles programas customizados ou os não customizados também, consultoria em tecnologia de informação e o suporte técnico de manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Esses são os serviços que, a partir de 1º de abril, passa a pagar 10% ainda sobre o faturamento. Se a MP passar, tá, gente? Trabalhando com a hipótese, que nós já vamos entrar nesse ponto também, mas trabalhando com a hipótese de que a MP passe, ou seja, o governo vença essa batalha, a equipe econômica vença a batalha, é isso aí que nós estamos falando. Isso. E aí tem os dos 15%, Os dos 15%, né? São as atividades, por exemplo, curtimento e outras preparações de couro, fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material, fabricação de artefatos de couro não especificados, fabricação de calçados de couro, tênis de qualquer material, calçado de material sintético, calçado de material de qualquer material, fabricação de partes de calçados, faz só o cadarço, faz só a sola, né? Construção de rodovias e ferrovias, essa parte de construção de obras, infraestrutura, praça, calçado, toda a parte de urbanização, obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações, construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto, construções correlatas, construção de rede de transporte por dutos, exceto água e esgoto, obras portuárias, marítimas e fluviais, montagens de instalações industriais e estruturas metálicas, obras de engenharia civil, edição e impressão de livro, jornal e revista, 15%. E atividades de consultoria em gestão empresarial. Essas, 15%. 15%. São as 42 que a gente estava comentando agora há pouco, são essas. Vocês percebem, quem está assistindo, que com relação àquelas 17, ou os 17 anteriormente, muita coisa mudou, muita gente saiu. O que a gente está colocando aqui no programa é justamente tentar entender o porquê saiu. Por que saiu, doutor? É uma pergunta que não tem resposta. Nós não temos ainda uma resposta para isso. Por quê? Porque, assim, quando o Senado aprovou a lei, ele justificou que a necessidade de continuar com o incentivo de buscar mais empregos. Porque vamos pensar, voltando a tentar pensar com a cabeça do governo. Se a ideia é arrecadar, você vai onerar, você vai arrecadar, é evidente que vai arrecadar. Só que se os empregos não forem mantidos, você vai o cobertor é curto, quer dizer, você vai tampar aqui, você vai destampar do outro lado. E boa parte das empresas, não estou sendo pessimista, mas sendo realista, boa parte dos pequenos negócios, se hoje tiverem que pagar 20%, seja sobre a folha, seja o faturamento, seja sobre o que for, se tiver que pagar 10%, 15%, 20%, não vai dar conta de pagar. Ou não vai dar conta de manter a quantidade de funcionários que tem que manter hoje. Exatamente. Porque já é algo que a gente ouve, empregar é caro, gerar emprego é caro no Brasil. Já é algo que se ouve. Então, é uma consequência meio que previsível. Sim, e principalmente porque essa medida provisória, ela traz uma condição para você que está dentro dessas atividades, esse rol que a gente estava falando, para você conseguir fazer uso
desoneração, continuar por mais 4 anos, você precisa manter o número de funcionário que você tem ou aumentar. Se você diminuir, por exemplo, 1º de janeiro de 2024 você tinha 10 funcionários. Se você lá em agosto sentir a necessidade de mandar embora, você vai ficar só com 9, você perde o direito de usar essa redução, essa desoneração. Como fazer esse equilíbrio das contas, doutor? Eu estou aqui olhando minhas anotações e tentando pensar como fazer esse equilíbrio, porque a situação dos comércios, vamos pegar o comércio varejista, é o que me vem muito à mente, a situação já é apertada. Sim. Pagando 2. Você imagina pagar 20, que seja da folha, ou pagar, ou 10 do faturamento, como diz aqui. De 2 para 10 é muita coisa. É muita coisa. Assim, o que a gente enxerga aqui? Que os empresários vão ser obrigados a buscar justiça, de uma certa forma. Judicializar? Judicializar. Existe essa possibilidade? Existe. Cada atividade tem que ser olhada de acordo com o seu KNAI, com a sua atividade principal, para ver o que pode ser feito para buscar alguma solução judicial para essa empresa, que antes tinha essa redução e agora perdeu de uma hora para outra. Mas isso vai ser uma confusão danada, hein? Vai. Imaginemos a quantidade, porque se um judicializa, abre um precedente e aí ninguém segura mais. Que foi o que aconteceu com a lei do PERSE, né? Que também foi revogada nessa medida provisória. PERSE são as atividades de festas, né? Explica um pouquinho o PERSE, doutor. Então, o PERSE foi um programa de emergência que surgiu justamente na pandemia, quando o governo viu que as empresas iam falir. Buffet, eventos, toda essa turma, cinema, tá, gente? Cinema, teatro, música, né? Toda essa atividade que depende de público e não era possível ter o público ali, bares, restaurantes, né? Então, eles tiveram que fechar suas portas e tinham que continuar pagando seus impostos e seus funcionários. Não podia mandar embora todo mundo. Tá? Então, o que veio? Veio esse PERSE, que era esse programa emergencial, justamente para dar um fôlego para esse empresário. Então, eles reduziram a 0% a alíquota de imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, que são os tributos mais pesados, que são os tributos federais. Por quanto tempo? 60 meses. Começando isso em maio de 2021 e iria finalizar em maio de 2026. Tá? Então, assim, durante esse prazo aí de 5 anos, 60 meses, haveria essa redução do imposto e as empresas poderiam dar uma respirada. Voltar à sua normalidade. Até que voltasse, né, nesse prazo todo. Agora voltou. Né, as atividades estão voltando, as recreações, a parte de turismo, tudo, hotelaria, tudo voltou a funcionar. Ótimo. Mas eles têm condições de pagar aquela tributação que eles pagavam antes? É óbvio que não. E é isso que o governo agora está pedindo? Agora ele revogou a PERSE, a lei da PERSE. É isso que o governo está pedindo. E aí o que acontece? A partir do dia 1º de abril de 2024, eles voltam a pagar CSLL, PIS e COFINS. A partir de 1º de janeiro de 2025, volta a pagar o imposto de renda. Doutor, eu vou te perguntar mais uma vez, e eu acho que não vai ter resposta à minha pergunta de novo. Qual é o critério para revogar a PERSE? Qual é o critério? Nós vamos voltar para a questão do critério do governo. O critério que ele usou, que é o que está escrito na medida provisória, né? Ele usou o critério de necessidade de orçamento. Eles precisam receber, o governo precisa receber dinheiro. Porque dessa lista de quem sai e de quem entra, nós não tivemos um critério, não ficou claro para a gente qual foi o critério. Para tirar e para colocar agora, não. Quando foi colocado lá atrás, sim. Por exemplo, a PERSE ela foi criada sobre 2 condições. Urgência e emergência. Estava uma situação de calamidade por conta da pandemia. Para esses setores de atividades. Não, né? eu me refiro àqueles 17 setores que depois passaram a ser 42. Para a inclusão desses 42, saiu um ou outro, a gente não teve um critério definido. Não ficou claro para a gente qual foi o critério para tirar o comércio varejista, por exemplo. Não. No caso da PERSE, qual é o critério para revogar? No entendimento dele, questão acabou orçamentária. Essa situação de calamidade que existia antes. Mas ele está deixando de analisar que é uma consequência. Exato. Se ficou 3 anos, se o comércio, se essas atividades, esses setores ficaram 3 anos sem ter um faturamento adequado que eles estavam acostumados a ter, quantos anos eles vão levar? Então, quando houve um estudo lá em 2021 para nascer a lei do PERSE, eles fizeram um estudo. Né? O pessoal da economia lá todo fez um estudo dizendo, olha, é necessário 60 meses
para reestruturar essas empresas. Não, e perfeito que nós, graças a Deus, voltamos à normalidade e esses setores estão faturando. Que bom, graças a Deus. Só que existe uma conta aí. A conta ainda não foi liquidada. Exatamente. A fatura foi cara. Foram Exatamente. 2, 3 anos parados. Não foi fácil. Essa conta ainda não está paga. E aí, já a partir de abril, é como se nada tivesse acontecido. Tá todo mundo ganhando bem. Já pode todo mundo voltar a pagar imposto. Na carga pesada que já é. Em tese é isso. É isso. É duro, né? Eu não quero aqui entrar na corrente política, mas é duro de entender. É duro. E aí a gente vê muita coisa acontecendo errada. Né? Por exemplo, essa medida provisória, se a gente for olhar, posso questionar judicialmente? Pode não, eu diria que deve. Deve. Eu, como advogada, digo que deve. Por quê? A Constituição Federal, ela diz assim, a medida provisória ela vai ser criada quando existir uma situação urgente e relevante. Qual é a urgência e a relevância para tirar essa desoneração da folha no último dia do ano? Qual é a urgência e a relevância? O Senado tinha votado, o Congresso tinha votado uma lei. Absolutamente questionável. Então, é possível questionar isso na justiça? É possível. Não existe uma urgência, uma relevância para isso. E já existiu uma lei, que a medida veio e revogou. Uma lei que foi do dia 27 de dezembro. Exatamente. Inclusive, a coisa a gente estava comentando aqui, inclusive isso está no roteiro, bem colocadinho dessa maneira, se podia ser questionado judicialmente. Outra questão que da pode pergunta ser era esse. questionar, desculpa te interromper, Imagina. é que vai surgindo a vontade de realmente trazer essa informação para as pessoas, né? Porque é revoltante o que aconteceu. Então, assim, existe uma lei, um artigo da lei que fala o seguinte: quando existe uma isenção, essa isenção ela vem porque uma lei te deu. Por exemplo, o PERSE deu uma redução de alíquota de 0%, ou seja, ficou isento do imposto. Então, se uma lei traz uma isenção de um imposto por um determinado motivo, justificando que é por um prazo certo, 60 meses como a lei do PERSE, por conta daquela situação de calamidade da época da pandemia, não pode vir outra lei depois e tirar aquele benefício, tirar aquela isenção. Essa é uma outra questão que pode ser discutida judicialmente. Eu queria muito que quem está nos assistindo aqui pelo YouTube e é do setor de bares, restaurantes, eu estou muito curioso para saber se no seu estabelecimento, se a conta da pandemia no seu estabelecimento já foi paga. Eu acredito que não. Realmente. E voltando ao que a gente estava dizendo e que me soa muito estranho o governo imaginar que está tudo bem, que a pandemia passou, voltamos à normalidade, a gente pode onerar. Eu não digo que não tenha que ser feito em dado momento. Tudo bem, em dado momento você retoma, fala, gente, de forma gradativa, ou enfim, em dado momento você volta a cobrar desses setores, mas a partir de abril de 2024, será que é o momento? E aí se você vai pegar justificativa, a questão é orçamentária, quer dizer, o governo precisa arrecadar mais, é isso. É isso. O governo precisa arrecadar mais, tem um buraco para ser tampado. E aí volta na coisa do cobertor curto que a gente falou. Você vai tampar um buraco aqui, você vai abrir um outro buraco aqui. Exatamente. Que loucura, né? Que loucura. Revoltante. Que loucura. A gente pede para as pessoas, isso é uma missão nossa também no Varejo em Foco, e que ninguém precisa ser especialista nos assuntos, mas esteja pelo menos por dentro do que está acontecendo. Você que é varejista, você que é lojista, você que é do setor de bares e restaurantes, enfim, você que é profissional liberal, esteja minimamente por dentro do que está acontecendo. Para a gente fechar esse nosso programa, a gente vai para um ponto que é assim, nós estamos trabalhando aqui com a possibilidade da MP passar. E lá no início do programa eu disse que a discussão vai perdurar ao longo de janeiro, mas já há, não vou cravar aqui, porque eu não sou nenhum vidente para fazer isso, mas já há uma sinalização de que o Congresso não vai deixar a MP passar. Assim como vetou a lei, né, derrubou o veto, melhor dizendo, não deixa a MP passar. Ao que tudo indica é o que vai acontecer, doutor. É o que a gente acredita. Né? Por tudo que foi acontecendo, da forma como aconteceu no mês de dezembro, é o que a gente espera, que o Congresso tenha
essa sabedoria e enxergue essa situação. O pessoal não vai aguentar. O comércio não vai aguentar. Imaginando assim, imaginando politicamente, a gente quando vai falar da independência dos poderes e do papel dos poderes, eu imagino que essa MP não tenha pegado bem. Porque o governo vem com a lei, o Congresso derruba, o governo meio que numa resposta, 2 dias depois, força essa MP. Quando você pensa na autonomia dos poderes, na competência, e aí você vai para uma questão de egos políticos mesmo, não pegou bem. Né? Não, de forma alguma. Eu imagino que tem muita gente muito contrariada. Então, gente, a gente trabalha com a possibilidade da MP passar, mas, ao que tudo indica, das leituras políticas que se fazem, é que não vai passar. Até o presidente do Senado, que é também presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que ia conversar com o ministro Fernando Haddad, buscar um diálogo, um meio termo, uma coisa, mas me pareceu mais uma fala protocolar, uma coisa para atender a imprensa. Mas nos bastidores não vai ter muito protocolo, não. O Congresso Nacional, se ele quiser, ele consegue arquivar essa medida provisória. E fica valendo a lei que eles publicaram dia 27, que é aquela que traz de 1% a 4,5% de desoneração por mais 4 anos. Se isso acontecer, o governo pode ainda insistir de alguma maneira ou não? Não, porque aí a medida provisória dele é arquivada. Aí não pode. Não é que não pode, assim, existe todo um mecanismo e formas e um prazo também. Dentro de um determinado prazo, ele não pode mexer de novo. Depois ele pode voltar a conversar sobre isso. E aí a gente, enfim, vocês duvidam que o governo vai mexer com isso? Se não passar, vai mexer. Mas não por agora, a gente ganha pelo menos um tempo. Bom, vamos chegando na reta final aqui do nosso programa e reforçando o que eu disse lá no início, a gente tenta aqui fazer um programa o mais técnico possível, mas é claro que as questões estão muito relacionadas e a gente vai para o campo político, mas não político partidário. Mas as coisas têm que ser trazidas, porque estão relacionadas. O que a gente espera é que a MP não passe, que a geração de empregos no Brasil continue para que o nosso desemprego caia e que as pessoas possam trabalhar, pagar suas contas e que dê conta de pagar, e que outras medidas sejam pensadas pelo governo, talvez, né, doutor? Com certeza. Pensa direitinho, né? Exatamente. Pensar com carinho, porque a verdade é que são esses setores que levam dinheiro para dentro desse orçamento público aí. Sem ele não tem, né? E assim, a CDL está aqui justamente por esses associados, né? Então, nós estamos aqui à disposição, surgindo dúvidas, né? Manda pra gente, vamos estudar e vamos tentar levar a melhor informação possível. É isso, doutora. Obrigado, viu? Obrigado pelo bate-papo. Acho que foi bem esclarecedor. Obrigado. Acho que missão cumprida. Obrigado pela oportunidade. E no mais, para quem nos assistiu, acompanha, viu? Acompanha as discussões, o noticiário nacional, além de acompanhar aqui o nosso Varejo em Foco, ao longo do mês de janeiro. Esse mês vai ser muito importante, gente. Muito importante. Então, é preciso estar por dentro, tá? Obrigado pela audiência. Semana que vem nós estamos de volta aqui com o nosso Varejo em Foco. Tchau, tchau.